Fala galera, bem-vindos a PQP Performa que Pode. Eu sou o Samir Caran. Hoje estou aqui com o nosso grande amigo Léo Pinheiro, mais uma vez, recebendo uma convidada ilustríssima aqui, Silvia Piva. A Silvia é CEO e sócia do GHBP, né, um escritório de advocacia. Porém, tem uma série de pontos interessantíssimos aqui que a gente quer bater hoje, bater um papo aqui. Silvia, primeiramente, muito obrigado por topar o convite, vir trocar uma ideia aqui comigo e com o Léo, aqui no nosso podcast, no PQP. A gente fala muito sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, então são frentes que eu tenho certeza que você vai poder agregar em todas, né? Obrigado por ter vindo. E a gente tem muito campo para cobrir aqui, bastante, né? desafio. Rapaz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estou adorando a oportunidade de estar no PQP, já gostei do nome, e vamos gastar aqui o que a gente vai falar sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia. Galera que está ouvindo a gente aí, só antes de começar, já aproveita que está aqui no comecinho, já se inscreve se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, já deixa seu like, que já digo e antecipo que esse episódio vai ser sensacional. Compartilha aqui, manda para os amigos que tenho certeza vamos cobrir não só a área de direito, né, que é a sua área de formação, né, você é advogada. Fala rapidinho assim, Silvia, só 5 minutinhos assim, para quem não te conhece, quem é a Silvia, de onde veio, já nasceu advogada, não, né, sempre veio da área. Boa. O que te despertou, até para contar um pouco a história, o que te despertou esse interesse agora de cada vez mais se aproximar da área de tecnologia? Bom, legal. Eu sou advogada, então, de formação. Minha área sempre foi área tributária. Fiz mestrado, doutorado na área, sou professora disso. Legal. Mas já faz um tempo, eu falo que quando as crianças crescem um pouquinho, aquele despertar, aquela inquietude que a minha eu falo que não é nenhuma inquietude, é uma perturbação que eu tenho mesmo, constante. Então, a Silvia já é uma advogada que tem perturbações fortíssimas. Já me identifiquei. Então, sempre foi o cisne negro, sempre foi. Sabe? Então, falar que, né, que o outlier, a pessoa fora da perturbada, curva. normal. Me chamam carinhosamente de padre do balão, né? Se você mandar um e-mail pro padre do balão, aparece. Não, vem pra você, mim, tá? Mas esse só aceita coisas loucas, tá? Se for simplinho, é Leonardo.Pinheiro. Vamos fazer a versão 2, então, para chegar com cópia para mim, porque isso aí, né, já estamos nessa vibe. Então, depois dos filhos crescerem um pouquinho, eu comecei a ter uma inquietude maior sobre os problemas vivenciados na advocacia, né? Porque o direito é uma profissão ultra tradicional. E faz parte dela ser assim, eu falo que não é nenhuma coisa horrorosa ela ser assim, só que não estava combinando com o momento que a gente estava vivendo. E aí eu comecei a perceber e me incomodar muito com isso. Então eu comecei uma jornada meio que autônoma sobre a inovação, até porque o papo de inovação que estava rolando nesse momento, eu até peguei umas coisas, outro dia falaram para mim, um parênteses, um papo que eu, num bar, tipo, em 2008, minha amiga relatou, ela falou, Silvia, você falou para mim que do jeito que a advocacia estava, a gente ia precisar fazer grandes mudanças. Ela falou assim, isso já está te permanecendo em 2008. Legal. Só em 2017, 2018 que eu comecei a evoluir com isso, aí comecei a produzir textos sobre inovação, estudar autonomamente, participei de um grupo de estudos de futurismo. Legal. Disso já fui abrindo outros campos e aí conectei a parte de filosofia da linguagem, que foi a minha base de formação. Na academia, com a tecnologia. E aí eu comecei a criar uma hipótese dentro da minha cabeça para justamente destravar tudo isso que a gente estava vivendo. E aí eu comecei a empreender, comecei a verificar que eu não queria mais tanto, não amava tanto mais o direito tributário, mas não que ele precisasse ficar de lado, mas que eu queria agregar uma outra coisa, abrir outras frentes na minha vida, até por entender como uma necessidade, meio que um chamado. Sabe, eu vou fazer parte desse chamado, eu quero fazer parte dessa mudança, eu não vou esperar as coisas acontecerem. Então, eu tive um papo com um colega meu, que é advogado também, ele falava assim para mim, isso há muitos anos, quando o Uber veio, ele falava, e aí, você quer ser Uber ou você quer ser cooperativa? E a gente ficava, né? Eu falava, putz, mas eu quero ser Uber. Eu falei, mas Uber? Mas eu quero ser... Então, a gente ficava com esse papo. Isso já era uma reflexão lá atrás de coisas que estavam me incomodando. Então, aí, hoje, já estou totalmente integrada na tecnologia, na inovação. Boa. E estou feliz com isso. É legal ver essa jornada, né? Uma mente inquieta lá em 2018. Perturbada, né? Perturbada em 2008, né? Que foi adquirindo mais informação. Legal para estudar, futurismo. Aprendendo autonomamente, depois encontrando os grupos que não tinham nada a ver com direito, sendo efetivamente, assim, a carta
carta fora do baralho mesmo. Então, eu falava assim, nossa, que... E nesse grupo de futurismo, que foi legal, que a gente terminou com mais de 150 pessoas do direito lá. Que legal. Eu ia trazendo, eu falo, galera, vamos que vocês precisam ouvir esse negócio aqui, sabe? Eu vou abrir então com uma pergunta que normalmente a gente faz aqui, às vezes mais pro final, mas... Pode fazer já. Não tem certo ou errado. Para você, o que é inovação? Bom, inovação. Inovação a gente tende a ter vários conceitos, mas eu acho que a gente poder observar como é feito e tentar fazer daquilo uma oportunidade para você fazer melhor, já pode ser inovação, né? Pronto. As pessoas tendem a não olhar e simplesmente falar assim, já vamos inovar, mas pera ver, às vezes aquilo está funcionando super bem. Isso, sim. Tá muito legal, não mexe nisso. Mas outras você precisa olhar mais a fundo. E às vezes você muda um pouco o jeito de fazer, você está inovando para uma coisa simples e criando oportunidades, né, daquilo se resolver. Lacrou, né, Léo? Ah? É isso. Que bom, então é isso que eu uso. Boa, e inovação não tem nada a ver com tecnologia necessariamente. Eu acho que esse é outro ponto, o pessoal confunde. Sim, é um fala assim, inovação é botar, então, vamos chegar lá, mas inteligência artificial é botar nisso aqui. Cara, tô fazendo uma coisa, uma atividade, seja ela em qual área que seja, mais tradicional ou menos tradicional, dá para fazer melhor, né? Dá para fazer diferente. Eu acho que é essa inquietude que se você tiver aí, tá sentindo... vai estudar inovação, né? Sim. Porque acho que esse é o ponto. Vai caminhar, vai fazer uma jornada, porque como ela disse, eu comecei uma mente perturbada em 2008, muita caminhada, né? Uma jornada. Muita caminhada, paralela, assim, até sem estrutura. E depois que eu fui estruturando isso, e hoje eu tenho uma visão, assim, muito clara, inclusive, de tantas possibilidades que o próprio profissional, por exemplo, da área jurídica ou da área do conhecimento, ele pode ter no futuro, né? Não está limitado àquela formação. Então, eu não queria estar limitada àquela minha formação. Eu só faço isso. Não, a gente tem a capacidade de aprender tantas coisas e inovar em diferentes segmentos, né? Que é o que vocês fazem, que eu achei incrível, aliás. Legal. Né? Sabe o que eu penso, assim? Acho que a gente devia cada vez mais... É igual o pessoal falava no passado, pô, todo mundo deveria fazer um curso de administração antes de ir fazer outros cursos, né? Porque é um conhecimento básico, né? De como administrar um negócio, como uma empresa funciona, como o mercado funciona, o mínimo de economia, tarará. Já ouvi isso do direito também, pô, todo mundo devia saber as leis, né? Todo mundo deveria ter dois amigos, um contador e um advogado. Um advogado. Cara, para mim, cada vez mais, dado o contexto de mundo, né, que a gente sabe que o mundo VUCA, que, cara, as coisas mudam, as disrupções tecnológicas acontecem dentro da mesma geração e cada vez com mais frequência, inovação para mim entra nesse contexto. Você saber atuar, né, toda hora quebrando e mudando o próprio status quo, né, e não se conformando com ele, é um conhecimento que, para mim, devia permear e deve permear qualquer profissão, né? Sim, porque a gente agora percebe mais a incerteza, né? Eu acho que a gente teve uma formação na escola, eu falo até as próprias mídias, antes da mídia digital, o tempo era outro, né? Sim. O tempo era mais devagar, as coisas eram mais lineares. Então, uma das coisas legais que eu fiz nessa minha jornada foi estudar sobre a complexidade. Então, um dia eu estava na piscina, pode contar causa aqui no podcast? Não, pelo amor de Deus, é o que a gente mais gosta. Eu estava de férias, meu marido é baiano, né? Legal. Então, eu estava de férias na Bahia, eu levei um livrinho, assim, para ler, falava assim, olha, o pensamento complexo na era da IA. Uau, legal, não é exatamente esse, mas o autor é Humberto Mariotti, foi meu mentor por anos. Desculpa não lembrar o nome do livro, mentor, mestre, mas... Fácil, a gente procura e qualquer coisa a gente deixa no link. Isso, e eu comecei a ler o livro na boa, assim. Nossa, meu marido, eu lembro até hoje na piscina, eu ficava, escuta isso. E eu li a frase, ele falava assim, meu Deus, mas você não veio aqui passar umas férias? Ele falou, tá doida. Eu fiquei tão obcecada que eu entrei no LinkedIn do professor Humberto Mariotti e mandei uma mensagem para ele. Eu falei, eu preciso estudar com o senhor. Legal. Isso foi, acho que 2017, 18. Eu preciso estudar com o senhor. E ele respondeu, podemos estudar juntos. Eu tenho um grupo de estudos em São Paulo que funciona há 30 anos. Eu falei, não, eu não posso ir a São Paulo. Eu quero que o senhor me faça aulas online. Ele, nunca fiz, mas podemos tentar. E aí comecei, acho que foi em janeiro de 2018, estudar a complexidade pelo Skype. Ele tem hoje, professor Humberto, deve estar beirando os 85, 86 anos. Então não faz tanto tempo, ele estava na casa dos 80. Então 2 horas de filosofia, de ciências da complexidade, entendendo e falando sobre a incerteza, sobre o caos,
sobre os fractais. Ele é filósofo, ele é escritor. Tá bom. E ele e a esposa dele, a Cristina Zalvi, maravilhosa. Então, assim, aquilo foi uma abertura demente. Eu falo assim, que aí meu cérebro fez... Foi agora. Entendeu? Agora o negócio tá indo. Então, às vezes, um livro... Sim, total. E aquela intenção, vontade de estudar, porque eu sou assim, meu pai fala, parece que você não podia ver curso no jornal. Ele falava, parece que qual é o próximo curso que eu vou fazer? De datilografia, sabe, a tudo, desde criança. É legal na fala dela, que a gente fala muito nos programas de aceleração startup, nos negócios, que isso tudo sem ação não seria nada. Você teve a ousadia de entrar no LinkedIn, de mandar uma mensagem, de falar, eu preciso. Eu quero. A gente brinca na performance, né? Que a gente já tem o não, agora a gente vai atrás da humilhação, né? Porque Sim. a gente já tem. E não se importar com a humilhação, né? Sim. Eu falo assim, não tenho nenhum problema em ser humilhada, né? E falar, não, você não vai estudar aqui, você tá fora desse grupo, não tem problema. Coragem que você teve, você não conhecia ele. Né? Não conhecia. Só leu o livro, mandou mensagem. Mandei a mensagem, impactada pelo livro, falei, e ele falou, ótimo, vamos em frente. Daí a esposa dele marcou uma entrevista comigo, falou, bom, você tem intenções, e depois ele me trouxe uma coisa que para mim foi um momento super emocionante. Quando eu construí a NowDDs, que a gente acho que vai falar disso ainda, possivelmente, isso, claro. Ele falou, você não só veio estudar comigo, ele falou, mas você concretizou o que... Eu tô me perdendo assim no que exatamente ele falou, mas ele disse, olha, você concretizou o pensamento complexo. Porque eu trouxe dentro dessa comunidade todas as teorias e a união de vários conhecimentos, porque o direito hoje estuda, basicamente, o direito, a economia, a sociologia, muito pouco, a lógica, mas eu trouxe a tecnologia, a ciência da complexidade, a filosofia da tecnologia, para esse debate. Ele falou, então você conseguiu, ele falou, edificar o pensamento complexo. Então, assim, para um mestre como ele, eu ter chegado pelo LinkedIn, foi, assim, a gente tem amizade até hoje, ele me deu a oportunidade de estar nos agradecimentos de um livro dele, assim, porque foi uma jornada maravilhosa, de descoberta mesmo, sair desse status quo. Vamos pegar esse gancho, então, vamos falar disso. Nunca tinha falado disso em nenhum lugar. Que legal, então legal. Que privilégio. Quando isso acontece, a gente tem uns momentos, né, E o que é NowDDs? Primeiro eu queria entender o que significa, né? Assim, desde o começo, porque eu achei chique veio demais. A inspiração, né? Então e que bom que vocês façam essa pergunta, porque o nome existe para que essa pergunta seja feita. Imagino que sim. Imaginei que sim já. Então vamos dizer o seguinte, a gente está numa jornada de descoberta, certo? Beleza. E essa jornada, ela pressupõe uma viagem, não necessariamente chegar a algum lugar, mas percorrer um caminho. Isso aí. A Nau de Kelps, que é uma das maravilhas do mundo, uma lenda, fala que, né, o faraó foi da morte para a vida. Da morte para a vida. Ele fez uma viagem ao contrário. Jura? Então, a Nau de Kelps, a Nau de Mênfis, levou o faraó da morte para a vida. Então, é uma viagem ao contrário, fora do lugar comum. Tá bom. Então, Nau remete à viagem. Tá bom, sim. Dedês é da desconstrução, da desmistificação, do descobrimento. Então, a NowDDs está querendo levar você para algum lugar. Qual lugar? Você vai descobrir. Eu não tenho nenhum compromisso com tem endereço certo, destino certo. Legal. Mas dentro dessa jornada, nós vamos descobrir muitas coisas. Jornada de descobrimento. É isso, jornada de descobrimento. E aí vem esse NowDDs, daí um pouco desse lúdico, eu gosto de coisas lúdicas, eu gosto de coisas que tenham um pouco de história atrás. Então surgiu esse nome junto com a minha amiga que criou junto comigo a marca, que é a Tícia Andriani. Tá bom. Um beijo, Tícia. Ela me chama Silvinha Danal, ela é uma figura. E ela me ajudou na marca, porque em 2020, pensa na pandemia, né? Você tem que recorrer aos amigos, né? Lógico. A galera vai fazer pão, cerveja. Meu marido foi fazer pão. Eu fui fazer... Eu fui fazer móvel. Eu fui fazer e-book. Eu fui fazer móvel. Eu fui fazer armário embutido. Eu fiz filho. Maravilha, você fez filho. Olha, você faz várias coisas. E eu fiz e-book, marcas, desenhos, branding, entendeu? Então, foi por aí. E essa jornada de descobrimento, vamos lá. As pessoas que querem fazer parte desse grupo, quem são? Como é que a gente faz uma chamada aí para ver se o público aqui, quero entrar nisso, é para mim, não é para mim, para quem é? Hoje a gente olha para o mercado jurídico, porque o mercado jurídico precisa muito olhar para o futuro. Tá bom. Então, na NowDDs é uma comunidade de estudos de futuro
pensando em problemas jurídicos emergentes. Então, nós vamos estudar lá LGPD, porque LGPD é presente. Se você não se adequou ainda, está atrasado. Tá passado, na verdade. Mas, por exemplo, inteligência artificial, a gente fala desde o nosso primeiro curso, que foi o Advogado Ciborgue, que foi um curso que a gente fez de filosofia, 2020. Ou seja, antes dessa febre de IA generativa. Antes da febre, tanto é que o Advogado Ciborgue, que é o nome do curso, quando a gente lançou, eu falo que teve um monte de haters. As pessoas falavam, você quer deixar o advogado robô? O advogado não vai me ser necessário, segundo essa visão. Eu falei, faça o curso. E o curso, na verdade, era de filosofia, com o professor da Casa do Saber. E esse professor trazia todo o repertório dele da criatividade. Então, foi muito rica essa experiência para mostrar que, para a inteligência artificial, a gente precisa entender qual que é a estrutura do nosso pensamento, a estrutura lógica, como a gente forma o pensamento, e tem tudo a ver com o papo hoje de IA generativa da linguagem. E a gente estava lá atrás. Visionário, né? Tema extremamente visionário. Foi muito bom e foi a inauguração. Então, hoje, quem quer fazer parte da ODD, a gente tem uma comunidade que é gratuita e outra para associados, mas na gratuita você já recebe semanalmente uma série de conteúdos relacionados a futuros. Então, às vezes a pessoa não é advogado, mas ela se interessa, assim, nossa, quero saber o que está rolando, porque isso aqui tem a ver. Pode ir lá e a gente mistura. Não é sobre direito, é tudo que impacta transversalmente o direito. Entendi. Então, a nova ideia filosófica misturando a tecnologia, não é só a tecnologia pura, ensinando a mexer na ferramenta, mas trazendo as questões. Até questões que podem trazer, sei lá, risco, tipo de, sei lá, mudança do ambiente de trabalho, novas regulamentações. Isso, questões éticas da IA. Questões éticas. Vocês debater. Exatamente. Então, assim, questões éticas da IA a gente já está falando há muito tempo, há 2 anos, a gente levanta riscos. A própria questão dos algoritmos de recomendação, há anos também a gente já vem falando disso. Todas as discussões emergentes relacionadas a neurotecnologias. Então, hoje existe um projeto de emenda constitucional da Camila Pintarelli, que é uma grande amiga minha, procuradora, junto com o senador Randolph, que trata da proteção da privacidade de dados cerebrais. Então, a gente não está habituado, a gente acha que vai vir um chip da Neuralink, a gente vai colocar aqui. Mas já existem fones, já existem dispositivos, headsets externos que conseguem fazer essa leitura. Como isso vai ser? A gente viu no Web Summit um deles, inclusive. Exatamente, nós vimos, eu também estava falando. Você estava em Portugal? Estava. Você assistiu a palestra? Assisti, é impressionante. Porque ele trouxe lá no ELA, né, a atrofia lateral amiotrófica, uma coisa impressionante, porque a pessoa consegue se comunicar. Agora, e se você começa a disponibilizar esse produto no mercado, ou essa empresa, por algum motivo, perde esses dados? Como você lida com isso? Como você dá o consentimento para que esses dados que vão se expressar em desejos, ainda que sejam ali primários desejos, a primeira necessidade da pessoa, não um pensamento complexo, mas eu, eventualmente, não verbalizei. Você vê que ele, assim, como fica a questão da fofoca, ele até dá um exemplo de pessoas se comunicando sem a necessidade de verbalizarem. As duas com a tecnologia. Precursor da leitura de mente. Vamos fazer a fofoca via neurotecnologia, entendeu? Ninguém vai saber. E ao mesmo tempo que a gente pode fazer coisas boas, vamos combinar aquele crime via neurotecnologias. Vamos combinar aquele abuso via neurotecnologias. Então, assim, hoje, o campo de estudo para riscos da tecnologia, ele é imenso, porque enquanto as startups estão evoluindo, elas não necessariamente, por conta até do processo de inovação, não estão se preocupando com isso. Eu já sou de uma vertente que fala o seguinte, inclusive no Web Summit também se falou, né? Olha, quem é pró-inovação é contra a regulação. Eu não acho esse papo desse jeito, ó. Se você é pró-inovação, você baixa a regulamentação. Teve essa discussão lá, muito forte a discussão, assim, vamos dizer que bomba. O direito, ele existe já desde a época, o homem, junto com outro homem, surgiu o direito, né? Porque ele está num ambiente de compartilhamento do território, do seu espaço social. O direito serve para proteger a sociedade. Então, quando você pensa, será que a gente pode colocar toda a tecnologia disponível sem olhar se ela é boa para aquela sociedade? Para mim, independe da regulamentação. É um dever ético, social, jurídico que as empresas que são comprometidas com boas práticas
precisam observar, independente se tem uma norma, porque a própria Constituição já fala. Exato. Se vai usar para o mal, ou seja, você está falando que já deveria, as regulamentações vigentes já deveriam, de certa forma, atingir isso. Atingir isso. Porque você não coloca um produto no mercado que você sabe que ele vai ter um risco para uma criança. Um produto, eu digo, um produto físico. Sim, entendi. Por que outros produtos, eles podem ser feitos dessa maneira? Só porque eles são digitais. Então, as pessoas não têm a percepção da existência do digital. O digital, ele ainda é etéreo. Ele não é etéreo, ele é só formado num outro tipo de linguagem, que é uma linguagem algorítmica, uma linguagem que ela é codificada, mas ela traz resultados, ela traz decisões. Um monte de polêmica aqui para colocar. Podemos botar umas polêmicas na mesa? Todas. Eu adoro, né? Eu não tenho medo de nenhuma delas. Boa. Então, vamos lá. Já mudamos o assunto, agora vai para polêmica. Então, adorei. Então, vamos lá. Você colocou lá pró-regulação, pró-inovação. Concordo com você que não é nenhuma coisa nem outra. Não é porque você é pró-inovação que tem que cagar para regulamentação, né? Desculpa a palavra. Mas, cara... marco zero da internet no Brasil. Não lembro o ano, mas que ano que foi isso? 90 e... Recente. Não, tá. Não, então, marco da internet foi 2000. Sim, marco civil da internet. Marco civil da internet. Não lembro exatamente a data, porque a gente pode pesquisar. Cara, imagina se tivesse esperado isso para começar a usar a internet, que foi em 94, 90. Não faz sentido. Não. Então, acho que a regulamentação ela é lenta por natureza. Porque sim, e vai ser assim. Questões, e tem que ser mais rápido. Cara, se for mais rápido, não tá fazendo o trabalho dele, talvez, que é discutir todas as possibilidades e cercar. Aí tem 200 casas e beleza. Agora, o ponto é justamente esse. Eu gostei desse ponto que você trouxe. Como que a gente pode buscar esse equilíbrio? Porque o que eu acho errado é proibir. Sim. Né? Então, por exemplo, o que muitas, às vezes, tradicionais, ou até vi juristas, não sei o que, a Uber, por exemplo, estava chegando, não, é proibido na cidade. Cara, como proibido? O negócio vai ser mais barato, o negócio vai trazer benefício. Ninguém faz o negócio pro mal. A gente, às vezes, quer tratar o 0,1% como regra, e sim, tem 0,1% que vai querer, como você falou, usar aquilo pro mal, mas 99,9% das pessoas estão querendo usar algo novo, uma inovação pro bem. Né? Para gerar algum benefício, para gerar algum valor, para simplificar a jornada das pessoas, para resolver uma dor. Então, pô, eu ficava maluco, por exemplo, ver um negócio que resolve uma dor, que é mais barato, mais ágil, permite, dá emprego, gera emprego, pega um cara que está desempregado, beleza, pô, tem o lado ruim, mas, não tem a regulamentação. Então, o que a gente faz nesse interim? Proíbe? Então, é uma polêmica, eu falei, vou colocar polêmica, porque proibir congela a inovação. Sim. Ou como é que a gente pode buscar um caminho que, assim, cara, vamos testar? No nosso mercado, o que a gente faz, né, com o trabalho de inovação, o que a gente faz quando tem um risco? A gente testa. Sim. A gente faz uma hipótese. O que a gente faz com as hipóteses, Léo? A gente cria um MVP, testa e mede o resultado. Sim. Como que a gente pode trazer esse mindset da inovação, do Lean Startup, das startups que elas realmente têm, para o mundo, né? Para as pessoas, talvez para o mundo jurídico. Qual a sua visão? Olha, eu acho que tem alguma coisa que mostra que as pessoas, às vezes, estão desconectadas das suas respectivas realidades. Parece que a galera de tecnologia andou num período achando que a tecnologia se esgotava por ela mesma e tudo que fosse feito era bom e todo mundo tem que experimentar e todo mundo tem que fazer tudo. Eu vou dar um exemplo que é polêmico também, mas a gente não vai fugir de polêmica. Lógico. A OpenAI. Se a gente olhar desde o primeiro minuto, a inteligência artificial pela primeira vez que entrou na nossa casa para a gente manusear, assim, de um jeito assim, eu posso mexer na IA. Popularizou a IA generativa de uma forma. Quando a gente olhava só no básico, termos de uso, termos de privacidade, ali já tinha uma série de questões. Agora você vai falar para mim, não tinha regramento? Claro que tinha. Então, se isso está em todo lugar, nossa, o GPDR, LGPD está disponível no Brasil? Está disponível. E aí você não faz? Então, para mim, esse já é um erro de nascença, tá? Então, para mim, é uma coisa que você não pode colocar um produto que já esteja em desacordo com uma série de regramentos. Já traga a sua proteção. Sim, perfeito. Você deu o consentimento, você fez. Isso. Aí você vai estar suscetível às exigências dos locais, fizeram na época até... denúncia para NPD, né? Um advogado fez para tentar tirar do ar. Veja, é muito difícil, né? Até porque está massivamente utilizado, as empresas utilizando. Mas o que eu vejo? Por que eu falo desconectado da realidade?
Quando a gente pensa em trazer outros conhecimentos profissional jurídico, é porque ele precisa aprender de tecnologia justamente para poder ajudar empresas inovadoras que estarão disponibilizando esse tipo de produto no mercado. Se você hoje coloca um advogado para trabalhar junto com você, ele vai falar, não, isso não pode, isso não vai poder, porque isso não tem regulamentação. Não é esse papo. Ao mesmo tempo, as pessoas de tecnologia não estão fazendo questionamentos filosóficos e éticos sobre essa tecnologia que eu estou criando, é para o bem ou não? Eu participei recentemente de um grupo de estudo sobre o marco legal da inteligência artificial. Eram praticamente todos cientistas desenvolvedores. Os desenvolvedores, eles estão preocupados com o produto. Isso. Apaixonados pela solução. Eu vou fazer, isso vai resolver, depois não vai ter explicabilidade, não vai ter interpretabilidade, não sei como é, mas vai resolver. E daí é muito difícil, porque os conjuntos de dados... Fala, então, será que está pronto? Será que nós estamos prontos para termos um produto que, tá bom, já resolve, mas vai faltar um pedaço aqui de transparência para as pessoas? Zero transparência. Zero transparência. Tem uma polêmica, outra polêmica, assim, legal, que fala... Outro dia eu estava discutindo com um colega, por exemplo, as grandes mídias, acho que se não me engano, é o New York Times que está processando. Sim, o OpenAI. Porque fala assim, não, peraí, você está aqui consumindo meus dados... Tá pegando toda a minha produção. Toda a minha produção jornalística, de todo o conteúdo, né? De todos os meus jornalistas requisitados. Para pessoas e tá ganhando dinheiro com isso e não tá me remunerando. Mas ao mesmo tempo eles falam assim, pô, mas o dado é público. Eu consumi dados públicos que estão na internet. Ninguém te obrigou a botar uma arma na sua cabeça e falou assim, ó, publica na internet. Você poderia continuar imprimindo o jornal. Sim. Agora você pegou seus dados e publicou na internet para quem quisesse. E aí, como que a gente faz? É certo, então, proíbe, ó, deleta todos os dados e freia a inovação? Como é que a gente faz essa corrida, né? Eu acho que Bom, pergunta de milhões, né? Exato. A mesma coisa do Midjourney, né? Um artista identificou que os padrões de imagens que estavam sendo pareciam com o dele. Bom, de fato, se parece... Como é que nós vamos comprovar que parece? Dentro de bilhões de conjuntos de dados que você tem aquela... Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que no caso da OpenAI, não, porque o modelo dele é gigantesco. Mas, a depender... Vamos supor, nós três aqui vamos montar o nosso modelinho. Isso. A gente vai começar a pegar todas as imagenzinhas de vários quadrinhos que tem lá, do Louvre, do não sei o que lá. E a gente começa, sei lá, o Renoir vai só fazer pinturinha assim. E a gente começa a vender nossos catálogos das pinturinhas com nossas carinhas estilo Renoir. Será que a gente poderia, né? E aí é aquela discussão que o direito vai ter que enfrentar. E olha, boa sorte, galera do direito. Eu falo, força, vamos junto. Não é minha pretensão querer responder essa pergunta. Mas assim, o direito autoral vai ser totalmente remodelado. Porque qual é a autoria? Primeiro que a gente já pressupõe um conceito antigo, essa eu adoro, essa é bem maluca mesmo, mas eu posso, né? Vai lá. A gente tem sociedade, a gente acha que sociedade é só a gente, né? Só humanos. Aí fala assim, nossa, peraí, tem ET? Nós vivemos já interconectados com várias coisas, seres que tomam decisões, agem para decisões. Então, eu dou o exemplo do Covid. A gente ficou em casa por quê? Por causa do vírus. Por causa do vírus. O vírus é um agente. Entendi. Meus alunos demoram a vida para falar que é o vírus. Falam que foi o Ministério da Saúde, falam que foi o doutor Davi Uip. Então. É o vírus. O vírus é um agente. Isso. O lixo é um agente. Algoritmos são agentes. Então, algoritmos fazem parte da sociedade, porque eles também tomam decisões. Legal. Então, quando a gente considera que sociedade é composta por... Vamos só resumir. Pessoas e os agentes no meio. E só dois. Agentes e humanos, você vai falar o seguinte, bom, a minha autoria é só humana? Faz tempo que não é. Não é mais, isso. Porque você também, se fosse só você escrevendo, Sim. né? Não, agora a gente acelera. Você já digitava. A gente usa ferramentas. Você já usa ferramentas, o Word ajudou você a dar uma editada, então você já tinha uma edição, agora ele te ajuda a estruturar aquilo que só era seu. Isso. Ah, nossa, Silvia, que vergonhoso que é isso, né? Imagina para advogados que... Eu falo que é minha professora musa do saber, Lúcia Sandá, ela fala que é a quarta ferida narcísica do ser humano. Ela fala, puta, a hora que você já vai falar, eu não preciso nem pensar mais, o que eu vou fazer? Né? Eu não preciso nem escrever. Mas, na verdade, não é bem assim, né? A gente hoje está passando por esse processo, mas falar que a autoria exclusiva humana... Entendi. Ela pode existir, assim como eu falo, ainda existe o trabalho artesanal, né?
Você tem o trabalho manual, artesanal, e você tem o trabalho com máquina. Você faz uma estampa bordada à mão, você faz uma estampa com máquina. Qual tem valor? Depende daquele destinatário. Tem gente que vai amar as coisas de crochê, tem gente que não vai estar nem aí. Sim. Então, assim como vão querer autores totalmente artesanais, manuais, assim como não vão se importar em trazer uma leitura interessante que foi feita, compartilhada com inteligência artificial. Acho que a gente vai se adaptando a isso. Demais legal, hein? Tudo. Adorei. Porque assim, ó, somos a geração que vai conduzir a nova revolução. Então, a gente é a geração que vai conduzir. Então, é óbvio que a gente vai ter esse papo de maluco e essas questões que não tem resposta. Porque não tem resposta. E a gente veio de um mecanismo onde a gente estava acostumado a repetir. Né? Então, assim, a Revolução Industrial é repetição. Existia uma pessoa que entendia o todo e ela fragmentou o processo e fez as pessoas repetirem. Sim. E nós fomos doutrinados... Taylor. Isso, exatamente. Doutrinados a repetir. Quem repetisse igualzinho era o melhor. Só que aí tem uma outra... Já que a gente tá falando das teorias malucas, a gente ficou tudo viciado. Aí vira Matrix, né? A gente vai começar a virar Matrix. Todo mundo viciado na pílula azul. Porque a gente repete, a gente não precisa raciocinar. A gente não precisa pensar. Questões filosóficas, éticas, se eu posso, se eu não posso, eu devo, eu não devo. Eu não preciso expandir, porque é só repetir. Sim. Então, a gente ficou... Alguém já discutiu isso, é só seguir a forma. Sim. Agora, toda vez que a gente pensa em fazer algo diferente, talvez Gasta acho que é o energia. ponto. Peraí. Eu tenho que pensar em fazer diferente, mas eu tenho que ter um pensamento a mais, que é qual é o impacto disso no restante do que já existe. E a gente está questionando tudo. Eu falo que sofrimento a nossa galera aqui desse século, porque eu falo, era da transição, né? Total. A gente não tá na areia movediça. Então, a gente está reivindicando alterações filosóficas, metodológicas, de conceito, de tudo. Parece que as coisas vão deixando de parar em pé. Como que a gente vive? Porque o caos não é bom para a gente também. Sim. Né? Então, qual é o lugar da segurança? Hoje, para mim, o lugar da segurança é a busca pelo conhecimento. Legal. Conhecimento de lugares bons. Então, aquele pensamento, sei lá, René Descartes, que vai falar a coisa totalmente binária, o pensamento matemático, ele não é totalmente desprezível, porque ela é a base do nosso pensamento hoje, só que ele não é mais suficiente. Sim. Só que se você não percebe essas mudanças, você vai entrando em qualquer coisinha narrativa que contam para você. Então, acho que você procurar o conhecimento, e quando falo muito de autonomia e colaboração nessa era digital, é porque você pode ser autônomo para provocar suas atitudes e colaborativo para procurar ajuda para quem pode te ajudar. Que legal. Né? 2 valores da performance. A gente tem 6 valores, está no nosso site. Opa, então mandei bem agora aqui no... Dos 6, 2 são autonomia com responsabilidade e colaboração. Perfeito. É o que a gente acredita e fala todos os dias e pratica com a nossa equipe. Cara, Maravilha. É isso. É isso. Faz sentido mais a gente querer trabalhar num mundo com comando e controle, Taylorismo. Então, cara, você tem que oráculos, né? O professor sabe, o chefe sabe. Esquece. Né? O CEO sabe tudo. Hoje, acho que da empresa que menos sabe é a gente, né? Sim. Tipo assim... Sim. A gente, às vezes, não tá na luta ali, né? Então, a pessoa que tá descobrindo não é a gente. Então, querendo as respostas de nós sem buscar sozinhos, né? Isso. Autonomamente. E isso vai totalmente de encontro com os programas de inovação corporativa que a gente faz. Porque quando a gente chega para um executivo e fala assim, você tá respondendo, você tá no piloto automático ou você tá raciocinando? E aí ele se vangloria de dar respostas rápidas a desafios do dia a dia. Respostas rápidas é um modelo que você executou no passado, num contexto passado. Você refletiu se ele se aplica ao contexto atual? Então, a gente... e aí o pessoal fala assim, o ser humano a IA vai substituir o ser humano. Eu também não acredito nisso. Porque a gente vai estar muito mais ocupado com essas discussões da ética, da filosofia, de se isso pode, se não pode, até onde isso deve ir, enquanto, obviamente, a tecnologia vai estar trabalhando para a gente com outras operações para que a gente tenha tempo e disponibilidade e capacidade para raciocinar nesse nível. Sem dúvida. Então, para a gente esse encontrar é um um mundo equilíbrio. bonito. A gente quer que as pessoas estejam pensando sobre isso mesmo e formar cada vez mais pensadores, porque os problemas só vão aumentar. Só vão aumentar. Essa que você falou era a outra polêmica terceira que eu tava guardando, mas quero ver a opinião dela. E aí, nesse curso, quantas vezes a galera não pergunta, e aí, a IA vai roubar o meu trabalho, né? Pergunta direto. E o que você fala nesse contexto aí? Na verdade é o seguinte, eu falo que todo mundo, a gente tem que escapar, tentar fugir o máximo na nossa vida da mediocridade.
né? A mediocridade, ela é uma infelicidade muito grande pra gente. Sim. Porque ela deixa você naquele lugar limitado a muitas coisas. Então, eu falo que a IA não vai roubar o meu emprego hoje. Talvez ela mude o que eu faço e daí eu também vou passar para fazer outra coisa. Não necessariamente todas as pessoas serão assim, né? Mas eu falo que as pessoas que hoje buscam esse conhecimento, que buscam entender o contexto que elas estão vivendo, inclusive interagir com essas ferramentas para saber o que elas nos fazem fazer, porque não é só a gente fazer. O que ela me faz fazer por meio dela? Então, o advogado que pega um ChatGPT e ele começa a peça dele lá, fazer a consulta dele do zero. Ele pergunta para o ChatGPT responder e manda para o cliente dele. O ChatGPT está fazendo ele fazer um serviço ruim. Exato. Ou um serviço não adequado para a prática que o cliente dele espera. Porque se o cliente dele esperasse que ele só fosse um ChatGPT, ele mesmo perguntaria. Né? Então, nós não estamos nesse nível ainda de acuracidade, certo? Certo. Então, o que essa ferramenta me faz fazer? Me faz fazer uma coisa melhor? Poxa. Ou mais rápido. Tô tendo coisas bacanas. A parte braçal, você pode acelerar. Tô deixando isso. Corrige aqui o português para mim. Faz a estrutura, porque tá meio confuso, eu escrevo difícil. Deixa isso mais palatável para o meu cliente. Sim. Né? Agora, se eu deixar tudo templatizado, pode ter certeza que todo mundo que usar vai escrever igual, né? Então, aí para esse cara, será que o mercado vai estar competitivo? Então, eu uso uma palavra que agora, meu Deus, eu tenho que usar de novo. Faz 3 dias que eu tô com a palavra. Na verdade, faz muito tempo que eu uso, mas faz 3 dias que eu tô repetindo todo dia. O quanto nós vamos ser crocantes na era da IA, entendeu? Crocante. Que legal, essa não tinha vida. Crocante. A gente precisa ser crocante, sabe? Você vai fazer croque, né? Porque é o seguinte... Você vê que só engenheiro que traz Cara, nós vamos fazer tudo, todo mundo vai fazer a tem que ter graça. Tem que ter graça. Cadê o seu frescor? Cadê o seu brilho de ser você mesmo, Samir? Por que tem o tom na salada? É pra fazer croque. Sabe? Pra dar uma experiência, uma textura diferente. Você entendeu essa? Eu não entendi agora. Olha, nós precisamos ser profissionais crocantes. Ou pessoas crocantes. O da salada. É uma pessoa interessante, sabe? Se você tem um monte de pessoa que pode ser igual... Cara, é interessante. Eu gosto. Não, no poke não. No caju, castanha de caju. Eu gosto de cervejinha. Cerveja, bolo. A coisa que pode pôr o que for, vai ficar bom. Vou provar. Mas entende? Eu falo, a gente vai ter que descobrir a nossa crocância. Para que a gente serve de verdade? Entendeu? Não é essa coisa humanizado. Não, humanizado, tudo que eu faço é humanizado. Entendi. Mas assim, e o crocante? E aquela sua energia vital? Porque a mediocridade tira a energia vital da gente, né? Você fica, isso tanto faz, isso tanto fez, isso eu não gosto, adorei. Mais do mesmo. Vou roubar pra mim. Então bora. Mas você fala, vamos ser crocante. Vamos ser crocante. Agora ser crocante. Vamos viralizar. Como diria a Silvia Piva, vamos ser crocante. Tem uma coisa só que eu queria comentar sobre essa coisa da mediocridade. Uma vez eu estava numa aula com juízes federais. Eu fiz uma pergunta para eles, você fez para o gestor, né, para o CEO. E eu falei, você se acha um burocrata ou um designer de ideias? Quando você saiu da faculdade, antes de prestar o concurso, você imaginava que você ia resolver todas as questões de injustiça do mundo? Ou você achava que você ia tirar um processo de cima do outro? Eles ficaram tão chocados. Mas eles ficaram tristes na hora. Aquele grupo ficou triste e eles falaram assim, todo mundo 100%, eu sou um burocrata. Eu falei, como nós vamos sair daqui agora? E eles falaram, não, eu quero sair um designer de ideias, eu quero ter ideias novas. Uau. E eles não sabiam mexer nem no Miro. Sim. Não sabiam mexer no Miro, não sabiam mexer no Jamboard. Eu faço muito com o Jamboard, que é mais facinho. Sim. Eles colocavam até imagens no Jamboard. Da hora. Traziam coisas, colocavam links. Eles começaram a fazer tantas coisas. E na época era... Você dava aula? Eu estava dando essas aulas que a gente faz, essas jornadas de estudos. E foi bem numa época que a Covid estava no auge e eles queriam auxiliar como o usuário da justiça poderia chegar melhor no juiz, já que o fórum estava fechado. Entendi. Então, como que ia ser criado o canal do site, desenhar as jornadinhas. Eu falei, gente, 5 passos só, nada para ser muito complexo. Que ninguém tem. Eles criaram um grupo de sarau depois. Gente, olha...
um monte de coisa. Então, o que Despertou, são? Hein? Despertar, Parabéns, né? Então, now legal. the des, now do despertar. Boa, adorei. Tem uma palavrinha aqui, Silvia, no seu LinkedIn que me chamou muita atenção. Queria que você falasse. O que é tecnofilosofia? Talvez você já falou aí. Nós estamos falando, nós estamos Mas, tecnofilosofando aqui já faz tempo. Tá. É a combinação. Filosofia da tecnologia. Ah, entendi. Existem alguns autores que se preocupam muito com o interesse da tecnologia dentro do centro desse debate filosófico. Entendi. Então, a filosofia da tecnologia fica muito grande. Tecnofilosofia é uma junção permitida, mais crocante. Né? Muito mais crocante. Agora eu entendi. Posso usar. Pode usar. Então, tem vários filósofos que não eram considerados filósofos da tecnologia, mas que se preocupavam com a tecnologia como elemento central das discussões filosóficas. Entendi. Então, existe a escola de Toronto, então o Pierre Levy, o Heidegger. Então, assim, tem muitos autores que falam de tecnologia, mas são filósofos. Então, vamos lá. Eu adoro filosofia, não sou estudioso, sou, vamos dizer assim, entusiasta. Sim. Desde moleque, assim, lia livros e tal, gosto. Excelente. Fui para engenharia, sou engenheiro, então não estudei nada disso, mas é um assunto que me interessa. Tem hoje alguma coisa, por exemplo, para profissionais de tecnologia, esses quadradinhos que você falou, que estão lá apaixonados, buscarem esse tipo de conteúdo, de conhecimento, de como que a gente pode começar a pensar, a filosofar sobre, e pensar realmente sobre como a minha tecnologia que eu estou aqui desenvolvendo vai impactar? Onde a gente busca esse conhecimento? Então, eu já vou o seguinte, já vamos chamar toda a galera de tecnologia para NauDDs. Mas não é só para direito? Lá é livre, o conhecimento é livre. Eu, óbvio, sou uma interlocutora do direito, né? Mas, por exemplo, hoje, se profissionais da área de tecnologia entrarem e consumirem aquele conteúdo, eles vão entender, com certeza vai caber para eles. Entendi. Né? Porque hoje a gente faz uma jornada até da história da linguagem, como o homem chegou até a construção. Então, tem uma jornada que terminando agora, em fevereiro, da oralidade aos algoritmos. Fala nada de direito, praticamente. A gente fala como o homem começou a falar, a imaginar, a criar conceitos, a daí escrever, a manuscrever. Quando veio a escrita impressa, a prensa de Gutenberg, o que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu quando a televisão, o rádio surgiram, o que aconteceu quando a internet surgiu, o que está acontecendo agora com a inteligência artificial. É um grupo de estudos futuros. Já me põe para dentro. Comportamento. Então, assim, se vocês quiserem chamar a galera do Tech, podem ir, serão muito bem acolhidos. Eu vou ser o cobaia. Se for para apanhar, a gente apanha. A gente é comunidade, então cabe todo mundo. Legal. Eu falo assim, a Nau também tem essa ideia de barco, que eu gosto muito da história da Arca de Noé, né? Sim. Nós estamos aqui vendo que a tempestade vai realmente causar uma grande enchente. Sim. Vamos chamar todos os bichinhos para irem conosco. Eu posso ser um tipo de bichinho, um animalzinho fofo, vocês são outros, só que a gente cabe todo mundo nesse barco. Então, a ideia é que essa ideia seja expandida também. Então, já sintam-se convidados para fazer parte. Obrigado. Adorei. Fala aí, Léo. Manda aquela pergunta difícil aí, que eu só faço pergunta fácil para Silvia, né? Não, mas o que eu achei mais massa da nossa conversa é que no final do dia a gente está discutindo o comportamento humano. Total. Né, frente às mudanças que estão nos impactando. A grande diferença é que elas estão impactando de uma forma muito mais incisiva e perceptível, numa velocidade muito mais rápida, né? A gente tinha esse impacto, obviamente, só que não era tão rápido. E agora a gente está começando a se questionar, né? O nosso cérebro, e a gente está sendo colocado em desafios todos os dias, sobre se isso eu posso, se isso eu não posso. E no final do dia a gente precisa ajudar as pessoas a aprenderem, a desaprenderem, a viverem sem modelos, né? A viverem pensando, raciocinando, experimentando, que é o que a gente prega em todas as nossas frentes de trabalho. Sabe que eu ouvi outro dia num podcast, final de semana agora. Muito legal essa discussão, não só para os profissionais, porque a gente está falando dos profissionais, você tem que se atualizar, corre atrás, beleza. Olha o dilema de quem está agora, eu tenho primos que estão na idade assim, de prestar vestibular. Não sei se você, acho que não é o público, né, mas se você tem enfim, discussões ali, estudantes, exato, algum público, ou tem discussão com estudantes também, como que isso está impactando? E aí, um dos entrevistados lá falou exatamente o seguinte, que tem uma filha que está, acho que 17 anos, 16, 17 anos, ele falou assim, cara, às vezes você fazia a pergunta, o que você quer ser, o que eu presto? Aí, antigamente,
assim, muito mais fácil. Não era uma decisão fácil, que a Sim. gente tomou, mas comparado com Sim. o contexto atual, número de opções de meia hoje. dúzia de curso. Ou seja, ser engenheiro, gosta de exatas, vai fazer Sim. engenharia. Gosta de biológicas, não sei o quê, vai medicina, dentista, não sei o quê. Sim. Gosta de humanas, vai fazer direito, administração, psicologia, acabou. Sim. Hoje o cara, vai ser piloto de drone, youtuber, influencer. Ou alguma coisa que ainda não surgiu. As nossas próprias profissões tradicionais que tem por exemplo, o direito, se você falar é só humanidades, é só ciências humanas, não é. Isso, essa isso intersecção que não está acontecendo então, aí prática. Ele colocou toda essa salada, a estatística lá que a gente já tem há alguns anos, hoje já deve ter mudado, mas que 65% das crianças vão exercer profissões que ainda não foram inventadas, né, no ensino fundamental, ou seja, a chance dela trabalhar em algo que ainda nem existe é mais da metade. Ou seja, não adianta nem ficar pensando muito em qual é a profissão, porque a chance de você não é nenhuma, né? Então, e aí? Como é que a gente ainda no Brasil e em muitos países coloca, né, um adolescente nessa situação de escolher um curso, né, uma graduação com 17 anos, no dia de regra, ou 17, 18 anos, sendo que tem tudo isso, e aí ele colocou a pimentinha a mais. Todo esse contexto, mais a pimenta da IA. Sim. Ou seja, eu vou escolher algo que daqui a 5 anos, quando eu me formar, a IA já matou. Não, e aí eu vou botar mais uma pimenta que era para esse caminho que eu tava indo. Vamos isso, né? Não, vamos pensar que assim, estamos falando da criança. Agora vamos pensar naquela grande empresa que precisa ajudar os seus colaboradores a aprender algo que ele nunca viu na vida. Entendeu? Sim. Como que a gente faz essa transição? Então a gente tem dois mundos, a preparação daqueles que vão tocar a humanidade para frente e a conversão daqueles que estão aqui que vão levar a humanidade até o ponto que esses aqui que estão aprendendo vão tocar. Então a gente tem mais uma galera que precisa dar um gás por mais um tempo. Claro. Não, tinha que tocar um sino para falar, galera, hora de acordar, todo mundo. Vamos, porque é o seguinte, esse mundo você não tá aqui de passagem, não. Você vai ter que trabalhar muito, porque eu não aguento o papo da galera 35 mais, que fala assim, eu não sei mexer nisso. Eu falo, cara, para. Você é um ser tecnológico, você precisa de tecnologia para sobreviver. Então você precisa saber isso sim, isso está interagindo na sua vida. Você está aqui no celular, você está no Instagram, você está no Google, você está o tempo todo. Você precisa saber para que você usa isso e o que isso faz com você. Beleza, você aprendeu? Agora você começa a entender como é que o mundo está sendo rearquiteturado, reestruturado. E quando a gente pensa nas profissões, o sistema educacional, a gente sabe já há muito tempo que ele estava obsoleto, certo? Já estava, exato. Um sistema muito lento de se adaptar. Eu tenho, assim, conversado com professores, com direções de universidades, que têm trocado ideia comigo, assim, olha, como é difícil, porque as mesmas pessoas que a gente precisa trazer são as pessoas que estão dando aula. Isso. São as pessoas que fazem parte da estrutura da universidade e tudo mais. São as pessoas que precisam aprender. Quem vai ajudá-las, né? Então, tem muito mais desafio do que gente até para ajudar. Só que quando a gente olha a base de algumas profissões, eu falo que o direito, a administração, ainda dão bases muito importantes. Eu fico, assim, muito preocupada com a ideia desse profissional que não vai buscar uma formação. Porque no final ainda do dia, esse mundo em transição ainda vai nos levar por um tempo. Que foi o que ele falou. Tem um core aqui, um alicerce. A metodologia ainda não... Eu falo assim, a gente está num momento que algumas narrativas não estão fazendo mais sentido. Então, nossa, você ter a sua profissãozinha linda e você ter o seu plano de carreira. Exato. Todo mundo já está aqui ciente, tá bom, não vai funcionar, ok. Então, o que você vai fazer? Bom, você pode fazer a sua profissão, você pode conseguir aprender várias coisas diferentes aqui. Isso não vai se esgotar aqui, você vai ter que procurar mais coisa e talvez você não vá exatamente trabalhar naquilo que você se formou. Exato. E tudo bem. Tá? E aí você vai viver em paz, só que e eu falo o seguinte, a metodologia, narrativa metodológica. Então, hoje vocês aprenderam as bases da engenharia, como estudar engenharia. Ah, tá bom, agora tem os códigos, eles podem ser criados pelo ChatGPT, pela inteligência generativa. Ok, como eu faço para saber se esse negócio está certo ou não? Ainda depende de nós. Boa. Ainda dependeremos desse saber. O médico ainda precisa saber fazer bons diagnósticos. Claro. Não é assim, olha, eu vou olhar o exame, joga na máquina, acabou. Né? Sim. Então, isso é você tirar toda a sua crocância. Então, eu falo que a gente tem entender essa ideia de que é uma base profissional importante, o estudo acadêmico, adoro estudo acadêmico, tá cheio de problema, porque é lento. Tem um artigo meu,
em revista científica, eu escrevi faz 3 anos, já não quero que ele saia publicado mais. Ele vai sair agora. Já escrevi faz 3 anos, até passar por todas as etapas. Agora. Vai sair agora. Mas eu não quero mais, já demorou. Como é que faz para a ciência ser mais rápida? Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, é muito importante ter artigos científicos. Claro. Então, olha que dificuldade. Então, acho que a gente é um momento de bastante trabalho, não vamos falar coisa assim, é um momento de sofrência, sofrimento. É um momento de bastante trabalho. Problema, porque aí precisa da gente. Pois é, mas que para pessoas que estão com vontade de ficar num lugar confortável, infelizmente esse lugar vai ser desconfortável bem rápido. Uhum. Agora, a pessoa que está se movimentando, que está procurando, ela pode estar errando ali, dando um... Mas você está no movimento. Então, eu falo assim, a vida é um movimento agora, né? Vamos estar nesse... No final, a conclusão que eu tenho, que eu ouvi aí você falando é a seguinte, pô, não faz mais sentido a pergunta o que você quer ser quando crescer, não faz mais sentido você falar assim, qual é a carreira, porque isso você vai mudar estatísticas e aí já falam que você tem no mínimo 3 profissões hoje ao longo da sua vida. Comigo bate, acho que você também, você pelo que eu vi aqui também, então você vai mudando, começou em tributário e vai, enfim... Agora, a pergunta que eu ouvi e reverbero, e aí hoje dou de dica, inclusive, para quem está nesse estágio, assim, qual é o próximo passo, qual é o conhecimento que você acredita que agora, nesse próximo horizonte imediato, vai te agregar mais dentro dessa jornada? Para mim ou para geral? Uma escolha de uma pessoa. Uma escolha de uma pessoa. Escolher. Que faculdade, por exemplo, igual eu estava falando que eu vou fazer. Então, não sei se faz sentido, entendeu? A pessoa querer, por exemplo, fazer direito hoje, necessariamente já escolher agora que ela vai ser um advogado. Não, talvez não, ele pode fazer direito isso, aproveitar dessa formação. Usar aquele conhecimento para abrir uma startup, sei lá. Eu acho isso, eu iria muito nessa linha. Você olhar esse momento que você está estudando e começar a interseccionar com as coisas que estão acontecendo no mundo. Isso. Entendeu? Porque a gente tende a ir para uma faculdade, inclusive eu falo, a escola de direito, você entra um baita de um jovem, cheio de energia, e você sai. Olha, quantos advogados jovens já trabalharam comigo, quando mandaram e-mail, eu falo, peraí, Machado de Assis está aqui. Entendeu? O e-mail todo rebuscado, gente, o que é isso? Aí, um dia, sério, eu peguei o telefone e falei, quantos anos você tem? Eu tenho 23. Eu falo, gente, mas por que você nasceu em que... Nasci em 2000, nasci nos anos 2000. Falei, cara, nasceu nos anos 2000, você escreve assim? A gente tem um grande colaborador nosso que veio do direito, fez transição de carreira. Meu Deus! Ele mandou... Colegaço, assim, ele mandou um e-mail assim, gigante, tudo isso aqui. Eu falei, ô amigão, deixa eu falar um negócio assim. Dá uma concluída aqui. Não sei lá, mas aqui você não ganha por lauda, não, tá? Não sei, talvez no passado advogado ganha. Aqui, quanto mais sucinto, melhor. Não vai direto. Vai direto, tá? Importante dizer que... Inverte, você escreve assim, concluindo, depois você escreve embaixo. Que eu só leio no começo. É impactante isso, né? Você vê como já existe... Crava na pessoa, crava. E o advogado tem essa ideia. Então, assim... Poxa, você é advogado, você está estudando direito, não se desconecta do que está acontecendo no mundo. Não acha que todos aquele saber, ele é o único, universal. Você fica muito contaminado quando você se apaixona por um estudo. Você acha que você vive aquilo, você acha que o mundo é só aquilo, né? No fundo, a gente, por exemplo, está ali em tecnologia, acha que tudo é tecnologia. Não é só. O mundo é bastante complexo, né? Para você ter várias frentes de observação. Mas dentro de uma universidade, então, da engenharia. Poxa, engenharia... Mas tem algumas coisas, por exemplo, falta muito estudar ética e filosofia na engenharia, porque as perguntas para quem constrói e edifica coisas precisam ser feitas. Tem lá a ética, o pessoal faz e fala, pelo amor de Deus, termina logo. Sim. A gente também estuda ética no direito. No primeiro ano, você não está nem entendendo o que está acontecendo no mundo. Ainda. Né? Então, assim, esse interesse tem que permear a jornada acadêmica. O jovem precisa ser muito interessado, porque senão ele entra e ele acaba caindo no mesmo lugar que a gente caiu, só que mais tarde. Tá. Então, assim, eu falo assim que o jovem, ele não tá tão a salvo, porque outro dia eu estava comentando com colegas meus que dão aula de direito digital, que em tese passa a ser uma matéria para os nativos digitais. Nossa, olha, vai ser interessante, ele vai gostar.
Eles não sabem mexer, eles não querem nem ver, eles não querem saber, super desinteressados. Mas a matéria é desatualizada? Ou não, os alunos não interessados naquele assunto. Louco. E achei super preocupante isso. Né? Eu tive um professor de tecnologia que me chamou para dar uma aula, para levar inovações tecnológicas e falar sobre isso no jeito. Ele falou assim, só que se prepara. Esses alunos do 2º ano, tá? Eles são super avessos à tecnologia. Como assim? Você fala, como nasceram no mundo de tecnologia? Então, de verdade, falar que que a gente faz uma leitura adequada de todas as gerações, não, a gente não faz. Tem várias coisas estranhas que a gente ainda não consegue mapear. Essa é uma delas. Eu falo, qual é ou então, assim, desses jovens ser mais consciente. Alguns são, outros não. Outros estão totalmente alheios. Sabe uma coisa que eu vejo que bloqueia a gente nesse ponto? É aquela questão assim, a gente ainda tem o reflexo de tentar normalizar ou de botar um ponto final nas coisas. A gente ainda não entendeu, o mundo ainda não entendeu, que o ponto final não existe. Que é contínuo. É uma evolução contínua. A estrutura completa do Scrum. É evolutivo. É sempre uma evolução. É um novo ciclo, e um novo ciclo, e um novo ciclo, um novo ciclo. E a gente tem que parar de tentar padronizar, formatar. Que nem assim, a gente está falando aqui sobre adquirir habilidades e que sim, é importante a gente investir numa base de conhecimento, mas do outro lado aí tem uma grade curricular que você precisa completar. Assim, se você não fizer aquilo, você não ganha um papel, entendeu? Então, como que isso acaba sendo contraditório, né, com o momento que a gente está. Profetizar aqui, profeta. E eu que sou o padre do balão. Agora mudar. Vai lá, foi contaminado. Mas seja crocante, seja crocante. Faz uma coisa, fala uma profecia crocante. Seja crocante. Eu exagerei, levei muitas expectativas. Tendência exatamente do que a gente fala, do Scrum e de métodos ágeis, pensamentos ágeis, é o quê? Reduzir tempo de ciclo. Né? A gente fazia projetos que demoravam anos, e aí demorava, o contexto muda, e a gente ainda vê questões muito tradicionais, né? Graduação, universidades, qualquer curso de 5 anos, 6 anos, e etc. E realmente decisões... Cara, e eu vejo tendências de cursos cada vez de menor duração. Será que não é o caminho a gente buscar, mesmo para essas profissões regulamentadas, fatiar isso em entregas incrementais? Né? Então, tem aqui, e o que já é tendência lá fora. Por isso que eu tô falando você tão profetizar, porque já acontece lá fora. Cara, eu vou fazer um módulo, acho que, se não me engano, no Canadá, é assim, que tem um tio que mora lá, e fala assim, cara, você faz 2 anos de biológicas. Quer fazer medicina? Mas todo mundo faz 2 anos. Depois desses 2 anos, você tem um gate que ainda você pode decidir. Vai para psicologia, vai para medicina, vai para dentista. Isso é muito legal, né? Aí você sabe, então, fatiar. Porque se você fatia, é o mesmo pensamento ágil. Você está reduzindo o erro. A chance de você tomar um caminho, eu faço 6 anos. E te abrindo muito mais possibilidades, né? Então, imagina que legal se a gente pudesse pegar, entendeu? Essa trilha de carreira e aprendizado, fatiar. E aí eu poder, cara, eu quero ter um conhecimento de direito, mas não quero fazer 5 anos. Sim. Quero ter o básico de direito. E todo mundo talvez poderia ter um curso, sei lá quanto tá? Tipo assim, 1 ano e meio, 2 anos, pra gente poder ter o básico do direito civil. Os seus caminhos. E aí, montando, construindo. Eu quero abrir uma startup de direito. Aí eu vou e faço o básico de tecnologia. Daí estaria conectado a quem eu sou, as habilidades que eu tenho, ao que eu necessito. E poderiam ter algumas vertentes que são assim, ó. E aquelas, assim, das quais você não pode abrir mão. Ética, filosofia, tecnologia. E sempre e direito. Então, assim, você sempre vai entender as regras da sociedade que você está inserido, quais as questões éticas para uma sociedade viver bem, as questões tecnológicas do momento, e aí a sua profissão, aquilo que você vai ser médico, você vai acrescentando os módulos que são encaixando, porque eu falei, vou viajar. Mas é uma tendência, eu vejo como muito forte, assim, faz muito conceitualmente. Faz porque eu acho que inclusive tem, não posso falar, mas tem universidades discussões legal para essa maneira, porque é um modelo norte-americano, né, que você escolhe a base, mas você incluir alguns pontos-chave e alguns dos quais você não vai poder abrir mão. Sim. Perfeito. Né? Ótimo. Até na parte de administração. É uma questão de treinamento de habilidade. Cara, muito bom. Estuda mesmo, cara. Isso. Porque você precisa entender como toda a indústria foi moldada. Agora, você vai estudar o Manifesto Ágil. Depois do Manifesto Ágil, pode ser que a gente precise... ficou muito zoado. A gente precisa criar um outro método.
Eu não acho que vai ser zoado, eu super acredito no método ágil. Para mim é o que resolve o problema no mundo. Mas a gente não pode dizer o que vai ser ali na frente. Nós não temos uma capacidade tão grande de, né? Então, o que nós vamos aprender ali? Eu acho que você cria indivíduos mais preparados, né? Silvia, adorei. Inacreditável, mas né? passou. Para onde a gente foi, já acabou. Dá um recado final aí para, enfim, pessoas que você queira que estejam talvez ali nesse inconformismo que você estava lá atrás. E imagina que você pudesse voltar atrás e dar um recado lá para Silvia. Que dica que você daria para esses profissionais que a gente está discutindo aqui, seja do direito, talvez que é a sua área, mas que estão querendo aí fazer diferente, fazer mudanças, por onde começar? Dentro de tudo esse repertório que você adquiriu, qual que você acha que pode ser um próximo passo, uma dica aí para encerrar aí o nosso papo com chave de ouro? Eu acho que a gente tem que se julgar menos e deixar essa inquietude brotar. Se você já está no incômodo, deixa esse negócio brotar e vai, sabe? Eu acho que a gente tende a, especialmente em alguns momentos de carreira, se colocar alguns freios que são freios totalmente crenças limitantes da sua mente, que vão fazer você, isso aqui não tá mais no meu tempo, isso aqui pode me dar. Eu acho que assim, não. Põe a quinta marcha e vai. Sabe? Experimenta um pouco, e eu acho que assim, quando a gente experimenta esse navegar por onde a gente não sabe onde vai dar, só esse aprendizado já te encoraja para você falar, tá, se eu precisar fazer A, B ou C, eu vou. Boa. Eu acho que isso traz muita autonomia para a gente navegar nesses momentos assim, tão incertos, esse, né, ambiente, eu falo que é meio lamacento, né? Experimentar. Ou seja, é o mindset de experimentação. Exatamente. Não fica parado, se movimenta. Foi o que você leu o livro? Sim, mas põe na prática. Põe na Vai prática. lá e vamos testa. Lá. Vamos lá. Adorei. Obrigada. Silvia, muito obrigado. Adorei. Obrigado demais. Foi sensacional. Vou me inscrever aqui já. Opa, e vamos chamar toda a galera. Vamos depois, passa o link pra gente. A gente põe aqui na descrição, no podcast. Quem tiver interesse, quiser saber mais, tiver algum link de inscrição. Com certeza, as redes sociais na UDDs, o meu perfil também. Às vezes o pessoal é difícil escrever, falar, soletrar, a gente põe o link certinho. A gente põe o link para o pessoal, porque eu às vezes falo de assuntos aleatórios e que vão trazer alguma coisa legal. Quem se interessar, vê lá o gratuito e já se inscreve, participa e quem sabe ajude aí a divulgar também. Obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. E você que tá aí, já sabe, né? No começo do vídeo aqui, não se inscreveu ainda? Tá com a gente até agora? Dá tempo. Se inscreve aqui no nosso canal, compartilha. Tem amigos advogados? Manda para ele esse vídeo. Pô, eu não sou advogado, mas tenho amigos. Compartilha nos grupos, manda pra galera, não só do direito, mas entusiastas também, né? De inovação, com certeza. Tecnologia. Acho que tem dicas muito boas aqui. E obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Esse foi mais um PQP Performa que Pode, porque você pode performar. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau.